Queridas irmãs e irmãos em Cristo, boa noite. E eu lembrei de um tema muito interessante e é atual, que nós precisamos ter cuidado com a educação dos nossos filhos. Muitos estão sendo educados com o celular. Desde criança, eu tenho vários netos e 2 bisnetos já, e todos já têm telefone. É WhatsApp, é não sei o que, é tanto zap que... E passam um dia todinho com telefone. Já falei aqui uma vez, nós conseguimos salvar um rapaz atravessando a rua na frente do Corpo Bombeiro, na Avenida João de Barros, com o telefone. E vinha um carro em disparada e graças a Deus eu e outro amigo pudemos puxá-lo para o carro passar. E eu olhei para ele e disse: rapaz, como é que você anda? Atravessa uma rua e não olha para um lado nem para o outro. Disse: mas eu estava na faixa. Eu digo: mas estás no Brasil, rapaz, ninguém respeita a faixa aqui. Então, essa educação vem de pequeno. A gente, muitas mães e pais querem que o filho fique quietinho, dá logo um celular. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter uma responsabilidade com aquelas criaturas que nós colocamos no mundo. São pessoas que logo são espíritos que logo cedo começam a demonstrar as suas tendências. É aquela criança, muitas vezes eu vejo em shopping center, esperneando no chão, a mãe aperreada, não sem saber o que fazer, porque quer um brinquedo, ela não tem dinheiro para comprar e faz aquele escândalo todo. Outras que, para se livrar de um castigo, mentem. Outras que, como uma senhora uma vez disse para mim: olha, seu Cláudio, meu filho é tão inteligente. Eu digo: o que é que ele está fazendo assim de tão inteligente? E se eu não compro mais material da escola? Eu digo: e como é que ele consegue? Ele traz dos colegas. Como se isso fosse uma coisa muito sábia. É um ladrão. É o futuro ladrão. É o futuro, dentre aspas, político. A maioria, né? Então a gente está hoje olhando as crianças como seres que têm que seguir adiante por si só. Não. É muito importante aos pais dar o exemplo, mostrar tratamento com a esposa com o marido, a consideração, o respeito, coisas que muito pouco está acontecendo. Então parece-me que a Rede Globo está se encarregando de fazer absurdos, que eu tenho até vergonha de falar aqui, que consideraram obra de arte vários homens nus com certo objeto em determinado local. Isso as crianças estão assistindo e a gente fica sem entender por que isso. Um homem e a mulher, quando assumem um casamento e assumem ter filhos, tem que ter a responsabilidade, tem que ter consciência de logo cedo verificar a tendência daquele e daquela que colocou no mundo, para começar o que se faz necessário. A orientação: não filho, não filha, não faça isso, é errado. Mas muitos dizem para o filho: menino, não fuma que faz mal, com cigarro não beba, não fume. Não é assim que nós consertamos. O rapaz, o homem, desde pequeno observa o pai, a fazer a barba, a como se veste, a menina a mesma coisa. Então somos orientadores dessas crianças que estamos colocando no mundo. E não é entregando a babá, entregando a A, B e C que eles serão educados. Todos os espíritos já renascem trazendo consigo imperfeições como também virtudes. Então exploremos as virtudes para crescer e vamos combater essas imperfeições. Então todos nós somos responsáveis por aquelas que colocamos no mundo. Muitos falam:
mas meu filho, desde que nasceu, parece que me odeia. Isso acontece porque a gente, como espírita, sabe que muitas vezes os algozes de hoje reencarnam como nossos filhos para que a gente possa exercitar o amor, o perdão. Muitos chegam até as vias de fato, tiram a vida um do outro, e nós precisamos evitar isso. Estamos em pleno século XXI, a tecnologia está a 1000 por hora, mas vejam quanta atrocidade está acontecendo. Violências e mais violência, não só contra a mulher, mas contra as crianças, contra jovens, contra velhos, contra tudo. E a gente precisa orar. Nós precisamos elevar o pensamento ao alto, pedindo a espiritualidade, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, a Maria, nossa mãe espiritual, que oriente essas criaturas que estão à frente dos países, como tem agora o nosso América do Norte, com a Coreia do Norte, que é o estupim para a Terceira Guerra Mundial se formando. E nós precisamos orar, nós precisamos estar atentos, pedindo para que Deus ilumine as suas mentes, para que possam dizer não à violência, para que possam tratar um ao outro como verdadeiros filhos de Deus, não tratar só aquele que pode nos favorecer em algo, mas ver essas pessoas que estão nas periferias, sem casa, sem trabalho, sem nada, e chegar junto, e dar um bom dia, dar uma boa tarde, dar uma boa noite, para que eles se sintam gente, porque são filhos de Deus e são gente. Por quê? Discriminar as pessoas negras como se nós fôssemos o protótipo de tudo. Não somos. Nós temos que entender que aquele que muito se eleva será rebaixado. A grande importância das casas espíritas e das casas religiosas é ensinar aquilo que Jesus veio aqui fazer. Veio revestir-se de um corpo carnal, sofreu as agruras que nós o impusemos, mas deu para nós ensinamentos maravilhosos. A começar a Simão Pedro, quando lhe pergunta, mestre, quantas vezes eu devo perdoar a quem me ofende? Até 7 vezes? O Cristo respondeu-lhe, não, Simão, até 70 vezes 7 vezes. E é por dia, não é por ano não. Hoje eu ouço pessoas dizer, miserável, vai me pagar, Deus está vendo. Deus vê tudo, mas Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é amor. Deus não condena nenhum de nós. Nós é que nos condenamos. Ele nos criou a todos iguais. E se hoje há diferença de credo, diferença social, um é preto, um é branco, um é amarelo, um é rico, um é pobre, um é lindo, bonito, formoso, outro nasce todo aleijado. Atos cometidos por cada um de nós. Então, eu não vou mais me alongar, mas apenas solicitar a reflexão de todos que aqui se encontram na oração. Não orar só para a gente, pedir para a gente, mas orar por essas criaturas que têm a responsabilidade de conduzir uma nação, de conduzir um município, de conduzir um estado, para que possa utilizar daquilo que nós aprendemos aqui, amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Elevemos todo o pensamento ao alto. Senhor Jesus, disseste certa feita que eras o caminho, a verdade e a vida para Deus. Temos a confiança que assim será. Permitai, Senhor, que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, unidos e reunidos em Teu nome, possamos acreditar que está em nossa mente, em nossa vontade, em nosso pensamento, fazer com que este planeta se modifique,
comece a vislumbrar a luz que se faz presente nesta casa de trabalho, de oração e de amor. Ilumina, Senhor, nosso irmão que utilizará da palavra. Ilumina nossa irmã que fará a prece final dos trabalhos desta noite. E permitai que possamos iniciar os trabalhos desta noite gozando da plenitude de tua santa e divina paz. Que assim seja. Com a palavra ao nosso irmão João Rocha. Boa noite a todos. Muito bom tê-los aqui e também estar aqui. É sempre uma grata satisfação quando chega às atividades aqui que a gente participa, né? E depois que a gente vai se habituando, né, conhecendo, trabalhando, a gente, né, percebe a importância e o quanto é gratificante aqui se encontrar. Pelo aprendizado, pela companhia, pelo exercício que a gente vai tendo, né, nas tarefas, nas atividades que aqui são elaboradas, né, pela companhia espiritual. E um dos pontos, né, de maior importância, que faz parte dos mandamentos dado aos espíritas, né, que o mandamento maior para o espírita é o mesmo mandamento que Cristo nos deixou, que a lei e os profetas resumem, né? Todas as leis dos profetas estão contidos, que é o amor. O mandamento maior, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar ao próximo como a si mesmo, é o segundo mandamento. Jesus ainda nos deixou um terceiro mandamento, né, que mostra a importância do amor. Ele diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é? Então a medida não é nem mais o outro, a medida é Jesus. E na exemplificação que ele nos passa, vê quanto a gente não se apercebe às vezes desse significado do amor. E o mandamento para o espírita também. Espírita, amai-vos uns aos outros. Não é? Primeiro mandamento. O segundo mandamento do espírita, dentro daquilo que a gente começa a perceber de grande importância, e é a base que a doutrina nos traz, ele diz: espíritas, instruí-vos. É o estudo, é o aprendizado, porque a base da razão é o que vai nos trazer, não é, e nos libertar da ignorância. Então a verdade que Jesus também, né, nos deixou, a verdade que liberta, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela vem através desse entendimento, da compreensão. Até na máxima que aprendemos também na doutrina de uma forma, né, tão direta a respeito do amor, da caridade, né, como a máxima da doutrina, do ensinamento de Jesus, que é condizente com o que nos coloca a doutrina, é que fora da caridade, fora do amor, não há salvação. É excludente, quer dizer, não tem nenhuma outra via. A única via é o amor. Não é? Aí se configura, quando você vê a expressão maior, quando se tem e estuda dentro da doutrina, uma das questões aonde Kardec pergunta, quando ele começa a ter, né, e vai trazendo dentro da sua racionalidade, passo a passo, esse entendimento do ensinamento da doutrina dos espíritos. E ele ali, com a capacidade de pesquisador, de missionário, né, dentro dessa tarefa de nos trazer, não é, já com né, as luzes, né, da época que ele veio aqui, trazendo na parte da ciência, onde a humanidade, inclusive, estava muito voltada para o contexto, na condição moral, voltada também para o materialismo. Né? Então ele traz um embasamento racional, lógico, né? E ele nos traz essa condição que chega ali quando ele entende dentro da mensagem, vai colocando, ele faz uma das perguntas que está no Livro dos Espíritos a respeito qual é o modelo a ser seguido que Deus deu para a humanidade, né? Porque o Livro dos Espíritos começa com a primeira pergunta sobre o que é Deus. Ora, a máxima, que a gente sabe, né, da doutrina caridade, fora da caridade não há salvação, e o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí, primeiramente, a gente tem que começar a refletir, ou pensar, se aproximar de entender que é Deus. E a pergunta primeira da doutrina, do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Aí é causa primeira de todas as coisas. É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É essa
primeira pergunta que Kardec coloca, né, ao Espírito de Verdade, aquela pleide de espíritos que a gente compreende, missionários, e ali presente também como Espírito de Verdade, como se coloca, a presença de Jesus, né? E mais adiante, no decorrer das perguntas, tem essa questão que ele faz: qual o modelo que Deus deu para a humanidade? É a resposta mais concisa, a única palavra: Jesus. Né? E aí a gente começa a fazer associação, principalmente nós todos aqui, né, que eu presumo a grande maioria, pelo menos, que temos uma formação cristã, né? Não importa qual denominação, eu acho que boa parte católica, era o meu caso. É o meu caso dentro do contexto, né, das raízes que a gente tem dentro da nossa sociedade aqui ocidental. E você toma essa referência e começa a fazer a associação. E vai entendendo o quanto é verdadeiro, né, todas essas passagens que ali estavam colocadas nos evangelhos, no Antigo Testamento, né? Nas passagens dos diversos missionários. E outro ponto, né, que a doutrina nos traz, é como uma chave que abre esse esclarecimento, é quando nos chega a informação de forma racional. E aí foi o experimento, a observação que Kardec teve quando ele começou, antes de ter qualquer intenção ou qualquer contato com religiosidade ou com algum aspecto no sentido de alguma doutrina. Ele era um pesquisador e ele observou ali os movimentos das mesas nas reuniões que se processava naquele período, né, em torno de 1850, no contexto das mesas e das batidas nas mesas, as reuniões que se faziam, e que em determinado momento um casal amigo dele, né, falou que já frequentava essas reuniões, que as pessoas iam mais por curiosidade ou como uma espécie de encontro social, né, assim dizemos, e é muito comum ainda hoje, né? Quantos e quantos de nós que às vezes ou conhecemos ou já buscamos, né, querer saber informações através de consultas, né, a cartomantes ou a pessoas que têm sensibilidade, ou brincadeiras, como se diz, com aquele copo, né, que às vezes se reunia e que se procurava evocar espíritos para ter respostas, né? E ele ali foi com observação e observando pelas respostas que eram dadas no sentido de som, de movimento das mesas, né, ele viu que eram respostas inteligentes, lógicas, né? E como colocavam perguntas e ali vinham já as respostas naquele fenômeno, ele fez a pergunta mais lógica que deveria ter sido feita, ele como pesquisador. Foi de quem está respondendo, né? Aí veio a resposta. Quem está respondendo são os espíritos, as almas daqueles que já deixaram o corpo físico, que já morreram. Aí vem esse entendimento primeiro que temos algo na nossa consciência que sobrevive à destruição, à morte da matéria do corpo físico. É quando passamos a entender que nós temos todos, enquanto encarnados, uma alma. A alma é o espírito, né? E esse espírito, ele não se extingue, ele não se acaba. E a consciência, a inteligência, o conhecimento, tudo que você toma como noção do eu, da identidade de cada um, né, de consciência do eu, né, reside no espírito, na alma, não reside na carne, no corpo, né? O corpo material, o cérebro, ele é um instrumento que faculta essa, né, comunicação no plano material, que faculta o aprendizado, traz a sensibilidade das sensações, do tato, né, ou seja, dos sentidos, para inclusive estimular o aprendizado. E quando a gente vai se apercebendo no contato com a doutrina, e a cada leitura, eu recordo, até essa semana eu estava olhando um dos vídeos, né, desses rápidos, que às vezes é o que temos de positivo na comunicação, quando você usa, você vê às vezes nas redes sociais, né, às vezes colegas, amigos de doutrina também, passagens de vídeos, né, nesse caso específico foi de Divaldo, né? E Divaldo, ele, rapidamente lá, ele colocava esse exercício que ele teve de aprendizado junto, dentro da mediunidade dele, com a informação da necessidade de estudo, de leitura do Livro dos Espíritos, né?
onde ele vai ali relatando em cada momento que o médium, o espírito, né, ou seja, que o assessorava entre os espíritos que o conduzia, sempre ressaltava a necessidade do estudo, né, que ele poderia, ele já acho que está perto de 90 anos, 80 e poucos anos, 90 anos mais ou menos, e ele dizia, se você estudar 100 anos, 200 anos, se continuar estudando, cada leitura, cada abertura, cada volta que você faz é como se fosse um estudo novo, uma informação nova. E a gente começa a se aperceber disso, não é? Eu tenho poucos anos em relação a alguns outros, não é? Mas eu já acho desde 90 anos, exato. E eu acho que uma boa estrada, né, de aprendizado e de exercício, né, porque tem a mediunidade como ele também aproveita e exerce, né? E nós vamos também aprendendo com essa questão, a necessidade do estudo. Porque quando você estuda, você começa a, muitas vezes, facilitar que a espiritualidade lhe ajude no aprendizado, lhe ajude em também, ou seja, você fixar esse entendimento e o aprendizado, não é? Então, Kardec, ele é bem, digamos assim, direto quando ele vai e diz que, e coloca a seguinte questão a respeito da racionalidade, da razão, né? Ele, quando entra no tema, por exemplo, da fé, que a gente sabe, não é? Muito dessa expressão colocada nas diversas doutrinas, né, a respeito da fé, né? E quando a gente escuta, principalmente, alguns desses missionários que já passaram aí pelo orbe da Terra, quando eles nos falam da importância da fé, não é? Paulo, ele comenta a respeito da fé, né? Fé como, né, ele fala de 3 virtudes que são fundamentais, né? Ele fala da fé, da esperança e da caridade, né? E quando a gente estuda também dentro da doutrina espírita, né, tem um capítulo a esse respeito também no Evangelho segundo o Espiritismo, da importância da fé, como sendo a fé a mãe de todas as outras virtudes, porque sem a fé nenhuma das outras teriam sustentação, não é? E Kardec, ele traz essa questão da fé inabalável, quer dizer, a fé que não fraqueja, que não gera dúvida. Ele diz que a fé inabalável só é aquela que encara frente a frente, não é? Fé inabalável só é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a fé verdadeira, não é? Que não se abala, ela só é embasada pelo conhecimento, pela razão, pelo entendimento. E quando a gente começa a fazer esse estudo, a gente vai começar também a desenvolver em nós, fortalecer essa virtude, mãe de todas as outras, que é a fé, não é? E é pelo estudo. Então, esse tema, por exemplo, desse livro terceiro, que seria a passagem, não é, do exórdio aqui, que seria a respeito da lei de destruição, não é? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele, quando ordenou, ou seja, fez a sequência, né, dentro do Livro dos Espíritos, foi o livro primeiro que trata, né, da doutrina, junto ao ensinamento desses espíritos superiores, ele, nesse livro terceiro, ele fala das leis, né, naturais, né? Então, nesse ponto, ele começa, né, no capítulo 1º do livro terceiro, chamado As Leis Morais, ele começa falando sobre exatamente a lei divina ou natural, não é? E aí ele vai desenvolvendo, e cada capítulo ele fala de uma lei natural, né? Então, no capítulo 2, quando ele vai comentar,
capítulo 2, ele fala da primeira lei, é a lei de adoração, não é? O objetivo da adoração, adoração exterior, vida contemplativa, da prece, a importância da prece, que a gente vai começar a entender também com o conhecimento da doutrina espírita, já a importância dessa sintonia, não é? O quanto a gente consegue, não é? Nesse sentido, quando se diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, como é que eu me dirijo a Ele? Como é que eu consigo entrar em sintonia com esses emissários, não é? Que conseguem, não é? Ser e nos ouvir ou entrar em comunicação, em sintonia conosco. E aí ele vai na segunda lei que ele coloca aqui, que é o capítulo 3, é a lei do trabalho. A gente vê que é uma lei natural, a lei do trabalho, que é natural para o nosso desenvolvimento, né? Aí entra na terceira lei, lei de reprodução, vai para a quarta lei, lei de conservação, capítulo 5, e chegamos aqui no capítulo 6, essa que eu iria discorrer, a primeira pergunta dessa lei, que é a lei de destruição, né? E Cláudio comentou aí exatamente o momento que a gente vive, né? E a humanidade já passou por momentos desse, em maior abrangência ou não, a respeito de guerras, de destruição. E a destruição, ela se processa, né, continuamente, e isso muitas vezes é como chegamos aqui a indagação, né? Se perguntarmos, e a gente evita querer refletir sobre isso ou ouvir, não é? Mas alguém aqui, por exemplo, duvida que não vai morrer um dia? Que não vá, como nós dizemos muito mais apropriadamente, com conhecimento da doutrina, desencarnar. O trabalho já começa aí, para nós termos um entendimento diferenciado dessa verdade, não é? E aí, quando a gente começa a ter essa concepção, algumas palavras perdem esse efeito, que é natural muitas vezes, na nossa caminhada evolutiva, que ela tenha esse sentido que muitas vezes é um sentido até de proteção, né? Porque às vezes, se você não tiver, não é, o receio, o medo, o temor, você às vezes, por ignorância, pode, não é, entrar ou ter uma escolha ou entrar num caminho que possa lhe trazer uma consequência aí penosa, né? Então, quando a gente está no contato da doutrina, a gente começa a perceber que a morte, que a palavra melhor expressa, não é? Com significado maior, nós dizemos desencarnação, é o verdadeiro eu, a verdadeira vida que não se destrói, que é o espírito, não é? Ele deixar essa vestimenta corporal, não é? Só que é necessário a gente ir aprendendo sobre isso, vivenciando, refletindo, raciocinando. Aí vocês podem perguntar, quer dizer que o espírita ou eu aqui, não é? Não, de forma nenhuma, não estou preparado não. E se me perguntarem, claro que eu tenho receio, eu não quero morrer, eu não quero desencarnar de forma alguma, é o que eu conheço aqui, está mais próximo, né? Mas nós começamos a entender e já ter uma certa percepção de que esse sentido, não é, que Kardec coloca da fé inabalável, já nos traz, pela racionalidade, um entendimento diferente. Tanto é que quando chegamos nesse capítulo da lei de destruição, nós vamos ter um entendimento muito melhor sobre a necessidade da lei de destruição. Porque a lei de destruição é a necessidade de renovação, de aprimoramento, de crescimento. Porque o que se destrói é a matéria. E a matéria, ela não tem essa condição de vida, não é? De percepção do, como se diz, o princípio inteligente. Depois que nós podemos dizer, já lá, né, vivenciando o princípio inteligente, nós não morremos, não nos acabamos, porque esse princípio, a vida, a racionalidade, o sentimento, as lembranças, não residem na matéria. E o corpo é uma matéria orgânica, mas é matéria. Ela tem vida unicelular, ou talvez se a gente descer até nas expressões menores, possivelmente a gente vem galgando um processo evolutivo a partir dali, não é? Tem uma obra que trata bem disso,
E nós estamos estudando nos trabalhos do sábado, né, lá em Olinda, que é um livro, não é? É uma psicografado por Valdo Vieira e Chico Xavier, o espírito André Luiz. Então, André Luiz é médico, Valdo Vieira também já desencarnou, é médico, foi médico, né? E Chico, né? E foi um livro, se não me engano, foi em 1958. O título do livro é Evolução em Dois Mundos. Não é? Ele vai mostrando desde o início como é que se processa a evolução na Terra, na questão material, orgânica, que a ciência, biologia, não é? Ou seja, as ciências humanas, né? E da Terra, como assim dizemos, exatas, mas também dentro dessa concepção ainda do nosso plano, digamos assim, ele já comprova, constata, você conhece, se estuda na universidade, mas ele fala também ali a evolução nesse outro plano, que é o plano espiritual. Aí começa a fechar todo esse sentido, né? E você vai entendendo que tudo aquilo que a gente tem hoje, não importa em que condição a gente esteja, né? E aí o sentido, quando nós aprendemos dentro da doutrina que o espírito ele não retroage, ele não volta atrás na sua capacidade, no seu conhecimento, no seu processo evolutivo. Ele pode até estacionar, porque ele não está adquirindo mais, né? Não está buscando adquirir mais conhecimento, se aprimorar, mas ele não retrocede, não retroage. E quando a gente vê e volta a estudar o Livro dos Espíritos, a doutrina, e não é, passa também um estudo dessas obras que são de extrema ajuda no entendimento, as obras de André Luiz. E é interessante que nesse período, por exemplo, as obras normalmente onde havia psicografia tanto de Chico quanto de Valdo Vieira, já existia aquele mecanismo na psicografia que era para dar uma sacudida de algo que a gente diz assim, não, sobrenatural. Não, não é sobrenatural, é porque a gente não conhece. Porque a doutrina diz que não existe milagre, não existe uma situação sobrenatural. Existe a falta ainda de entendimento, de estudo, de mecanismos de constatar aquele fenômeno, aquela ação, né? Mas essa obra era, eu não sei se era uma quarta e um sábado, mas assim, Chico residia em uma cidade lá no interior de Minas, né? Uberaba, e Valdo Vieira em outra cidade. André Luiz chegava, escrevia um capítulo com Chico, num dia, ia no outro dia, escrevia um capítulo através de Valdo Vieira. No final você pega, os capítulos estão todos ali sequenciados, né? E em mais de uma obra isso ocorreu. Mas isso normalmente era feito como as materializações, né? Para quem aqui já procurou estudar algo, teve o contato sobre os fenômenos de materialização, né? Tem um livro até, Materializações Luminosas, né, de Peixotinho, um médium, não é? De fenômeno físico muito conhecido e um dos mais, onde tem inclusive fotografias, né, onde Chico Xavier na época ainda participava de algumas dessas materializações, mas que chega um momento que diz assim, não, nem essas questões ditas para a gente sobrenatural consegue fazer com que a humanidade ou as pessoas entendam a necessidade desse processo de, né, de melhora, de transformação para melhor. Né? Diz, não, todo movimento tem e continua sendo a importância, o ensinamento, o estudo, a condição moral, que é o que se propõe as obras das psicografias, o estudo, né? Porque a matéria, a gente sabe, ela é transitória, não é? Passa. Agora, o conhecimento, a vivência, não é? Aquilo que você guarda dentro do aprendizado, isso você retém, você leva consigo, né? É quando a gente começa a ter essa condição, né, e esse entendimento melhor. Então, a gente chega às vezes num momento, aos poucos, né, estamos todos aqui sendo aprendizes ainda da doutrina e da própria vida, né, mas a gente chega às vezes em algumas questões de reflexão, né, dizer assim, poxa, não é? A doutrina nos mostra de onde viemos, para onde vamos, o que aqui fazemos. Será que eu estou minimamente fazendo aquilo que eu tenho capacidade ou condição de fazer?
E aí quando você reflete sobre isso, aí você abre o Antigo Testamento, ou melhor, os Evangelhos de Jesus, e ali ele fala sobre a parábola lá dos talentos, né? Quantas e quantas vezes a gente não tem uma capacidade de realização, de aprendizado, tem uma dádiva maravilhosa, que é o tempo, que a gente exerce, né, vivencia nele, não é? E muitas vezes a gente não aproveita, não é? A doutrina ela mostra que cada oportunidade realmente a gente às vezes pode dizer que perdeu, mas a vida continua, somos eternos, o mais importante é o hoje, né? E você ter a reflexão e a vivência para o amanhã. O passado, ele deve ser observado, guardado, né? Alimenta, mas muito mais no sentido de lhe ajudar, favorecer a manter, se você aprende na estrada, né, que fez boas escolhas, manter as boas escolhas, ou rever aquelas que lá no passado, né, e eu acho a maioria, né, eu pelo menos me insiro nessa, né, de ter já errado muito nas estradas, ainda erro hoje, mas começa a fazer um pouco, muito mais sentido, né, quando você toma essa percepção, né? Aí aquelas passagens tão bem colocadas, né? Olhe, né, tem uma passagem que Jesus diz, né, que nos é colocado, que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, né? Aí às vezes a gente olha tudo como uma espécie de punição, não de forma alguma. A lei de Deus é perfeita, perfeita, perfeita. Os processos de reencarnação que a gente vivencia hoje, você está onde deveria estar, na condição que deveria estar. E vai ter o aproveitamento a cada momento para isso. Tem as condições, as ferramentas, as escolhas estão em sua mão, né? Tem se a gente entende Deus, né, a perfeição infinita, ele não desfaz, ele não compromete as suas leis. E tem uma lei chamada livre-arbítrio. E no processo de evolução, a partir do momento que a gente tem a conscientização, tem a capacidade de raciocinar, de entender, então quando se diz assim, olha, todas as leis e os profetas, o caminho que a gente vai seguir, está nos 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito, né? Aí a gente sabe que está em nossas mãos, através do livre-arbítrio, a escolha, a semeadura. O que não nos cabe é, por algum motivo, a gente desvirtua ou toma uma decisão baseado, né, em determinadas, digamos assim, escolhas mesmo, né, que a gente toma, às vezes por uma questão momentânea, né, de um prazer momentâneo e algo, mas que prejudica o próximo. Temos consciência disso e a gente segue adiante. Vamos colher mais adiante o reflexo disso. A colheita ela pode ser doce, né, pelas boas escolhas, e algumas mais amargas. Mas são colheitas também, né, que a gente vai refletir, vai voltar. Eu costumo, às vezes, quando você observa a caminhada, né, de muitos exemplos que a gente começa a procurar seguir, um deles o próprio André Luiz, como mentor de Chico, quando ele traz a história dele, né, na obra Nosso Lar, né? Então você vai observar, ora, a encarnação última de André Luiz, ele como médico, dentro do proceder ali, dentro da sociedade, dentro do contexto dele, algumas escolhas, ou talvez, né, não escolhas, né, que é algo também que a gente às vezes não se atenta muito. A omissão, o processo de acomodação, muitas vezes nos traz consequências, né, porque a gente tinha esses talentos e está enterrando, né. Então a gente vê ali na história de André Luiz, enquanto encarnado, né, quando ele desencarna pelo excesso das questões dos prazeres do mundo, né, como se diz, prazer mundano, ele comprometeu, e o livre-arbítrio continua sendo esse elo de ligação. A doutrina, ela entra e nos traz a compreensão sobre os aspectos de ciência, de filosofia e consequências morais, não é? Então, nessa questão de ciência, que começa a você interagir, entender, ele nos fala de forma
mais, digamos assim, absoluta, simplificada, digamos assim, é que a composição do ser humano é corpo material, perispírito e o espírito, não é? O mais importante, o que não perece, é o espírito, é o que é eterno. O que é transitório, momentâneo, é o corpo material. O perispírito, no processo evolutivo de múltiplas encarnações, ele vai acompanhando o espírito e ele normalmente interage, tem uma condição, digamos assim, semimaterial, muito voltada ao planeta onde o espírito ali está fazendo a sua, como é que se dá o nome? O seu processo evolutivo, não é? O seu aprendizado. E aí, quando você começa a estudar, você começa a entender, não é? De forma racional todas essas questões, às vezes, que a gente vê assim, até a ciência hoje evoluindo, né? Fala a respeito do DNA, do código genético, que a ciência humana já evoluiu muito, já codificou a maior parte, né, do genoma humano, e você olha ali, tem tudo, é como se tivesse tudo codificado, né? Dizendo até como é que você vai ser, o que é que deveria ter, né? Mas mesmo assim, muitas vezes, aquele que forneceu, e quando se teve o genoma humano, uma das grandes ainda continua incógnitas, né, dificuldades, é você identificar quando alguém tem uma tendência, por exemplo, a desenvolver uma determinada doença, um câncer específico, né, se identifica ali no código genético, mas não sabe em que momento aquilo vai eclodir e se vai eclodir, né? Aí você começa a ver que tem um outro componente que interage aí, que é o perispírito. E esse perispírito, como o espírito vem trazendo das múltiplas reencarnações, você começa a entender o efeito que traz, muitas vezes, das existências, não é, pretéritas. Não é? E quando você vai e estuda no livro dos Espíritos, tem um capítulo que fala sobre as causas, não é, do sofrimento. Não é? Quando você diz, quais são as causas do sofrimento? Aí, quando ele vai discorrer, ele diz assim, ó, tem as causas da vida atual que você reflete. Eu posso ter um problema, né, no meu joelho porque eu jogo bola e não faço aquecimento, eu vou correr, não faço aquecimento, ou eu levei uma pancada. Você consegue relacionar nessa existência o motivo da dor, do problema que você tem. Mas quando você não consegue relacioná-lo, né, você vai observar, essa causa está em uma vida anterior. E normalmente ela vem fazendo parte dessa condição para que a gente venha aqui se readaptando, né? E vamos aprendendo também dentro do processo, quando a gente fala perispírito, espírito, nós estamos aqui numa casa espírita, uma das etapas do trabalho, por exemplo, no dia de hoje, é a etapa posterior a essa aqui da palestra, que é a desobsessão, de esclarecimento, né? E a gente começa a entender, ora, todos nós estamos acompanhados de espíritos. São diferentes de nós? Não. Eu possivelmente você, um deles. Porque sou espírito também. Você é um deles, porque vou deixar esse corpo material. Não é? Então, o contexto que a gente vai, e voltando a essa obra, Evolução dos Mundos, nós temos exatamente essa compreensão de que, e Chico Xavier comentava isso, né? Quando perguntaram a ele, não, mas se o planeta se acabar, ele disse, não tem problema, né? A espiritualidade superior vai arrumar um novo planeta para os espíritos que aqui, né, vivem, nós passarmos a migrar para esses mundos. E existem essas migrações que a gente conhece dentro de alguns exemplos que a doutrina nos traz e obras complementares a respeito da migração de espíritos. Os processos, inclusive, de uma forma que às vezes a gente acha que não tem um sentido, mas é tão lógico, depois racional, quando ele fala das classes de mundos, como fala da classe de espíritos. Né? Não é algo assim, bem delimitado. Né? Ali foi uma classificação que já dá a ideia, mas existem gradações das mais diversas. No planeta Terra, nós conhecemos e entendemos que aqui é um mundo de expiação e prova, onde a condição da ignorância e do mal ainda se sobressai. Né? Na última questão do Livro dos Espíritos, é uma pergunta que Kardec faz, sobre se
a Terra, né? Ela vai sair dessa condição de guerras, de destruição ainda do mal imperando? Vai, a partir do momento que os bons imperem, né? Que a bondade impere. Aí a gente vê isso enquanto coletividade, mas fazemos parte dessa coletividade. E o nosso campo de ação, ele é muito mais presente, né? E a nossa ação é muito mais, digamos assim, atuante no nosso próximo, né? Na nossa condição de pensamento, de vibração. Daí vem a importância que muitas vezes a gente não se adentra no estudo, mas o estudo nos dá e fortalece esse entendimento, essa fé que passa a ser raciocinada. Mas o fundamental ainda é o mandamento maior, o mandamento do amor. Então, pensarmos no bem, procurarmos ser úteis, não é? Dentro das nossas condições e possibilidades, evitarmos, né, sermos instrumentos amplificadores, geradores de raiva, de ódio, né? Muitas vezes eu me pego, e é um desafio desde do início no contato da doutrina, que às vezes você fica naquela dúvida, né? E tem uma questão dessa também no Livro dos Espíritos, que está muito bem ali colocada, se quando você vê o mal, vê o erro, você deve ou não propagar ou falar, ou observar, né? E aí você entende que, quando se diz assim, se alguém errou para com você, vá junto a ele, converse particularmente, se interessa ali dentro do envolvimento. Nos casos onde você pode falar, é quando aquele proceder vai prejudicar uma maioria, aí você vai. Mas todas as ações, inclusive essa da lei de Deus, que a gente muitas vezes não compreende direito, que é a lei de destruição, que não é como se diz assim, o que você às vezes vê de calamidades naturais, não digo nem da ação do homem, né? Às vezes a gente vê a ação calamitosa da natureza indiretamente pela mudança, né, das condições climáticas feita pelo excesso, né, pela questão mal utilizada aí do conhecimento humano. Mas desde que o mundo é mundo, existem cataclismas, existem problemas, é a lei de destruição. Aí você diz, poxa, tem a lei de destruição, não é? Como é que Deus... Mas tudo isso é feito com amor, com o objetivo que é nos dar a condição de mais adiante a gente... É como o pai, não é, que às vezes não é um pouco mais duro, rígido com o filho, para exatamente mais adiante ele não cair em uma situação muito mais difícil, não é? E é assim que a gente deve procurar se precaver e pensar, eu posso ser duro, ser ríspido, colocar na expressão exterior, mas o mais importante, o fundamental, é como se diz, é o que o meu pensamento, o meu coração, não é, gera. Como é que ele está? Eu tenho que fazer com amor, eu tenho que fazer buscando o benefício, não é? Tem uma questão no Livro dos Espíritos que é bem difícil, acho que até a última vez que eu estive aqui, ela caiu para mim, que fala a respeito dos sacrifícios, né? E sacrifícios em nome de Deus. Quando você começa a ver no histórico, quer dizer, você olha no passado, mas às vezes ocorre hoje, né? Você vê pessoas sacrificando vidas humanas baseado numa crença em nome de Deus, né? E quando você vai lá e estuda, ele diz assim, para Deus o mais importante ainda é a intenção. Porque às vezes, quando você vai olhar nos relatos lá no Antigo Testamento, né, tem passagens dentro do Antigo Testamento, onde o pai, às vezes, entregava o filho em sacrifício, né? Então, era por esse sentimento maior de adoração, mas com falta de entendimento, com falta de racionalidade. Então, ali se tem, perante a lei de Deus, um atenuante ou até uma isenção, porque depende do nível de conhecimento, né? O que vale é a intenção. Então, por mais que a gente veja muitas vezes dificuldades, coisas contrárias à lei de Deus, se está sobre a nossa condição, né, de modificar isso, evitar, colocar, conter, façamos, mas sempre o façamos com amor, né? É como se estivéssemos
não é, tratando com o nosso filho que a gente ama quando erra. Às vezes você ali tem que ter uma certa, não é, a condição, muitas vezes, não? E é assim que Deus age para com as suas criaturas, sempre com amor. A gente não entende muito, não é, o motivo do sofrimento e da dor, não é? Mas ela não vem de forma gratuita, sem sentido, vem. Ela vem porque ela é que vai nos libertar do erro, do engano. Quantos e quantos irmãos nossos, espíritos desencarnados, não têm a sua condição evolutiva até para estarem em condições melhores pela sua condição, mas no condicionamento da existência humana, né, se apegou às coisas do mundo material, que é um outro desafio, uma outra prova para nós espíritos, é entender essa diferenciação do que é mais importante, não é? E às vezes a gente não se apercebe, nós nos aprisionamos indevidamente às questões materiais. E isso começa, e a gente vai entendendo, a quantidade de espíritos que estão aqui no terra a terra, dentro dessa condição. E a gente começa também a entender o fenômeno, né, da sintonia, aonde você acaba atraindo esses irmãos, e é o que a gente passa a identificar muitas vezes no estudo e no tratamento do esclarecimento, dentro do momento da desobsessão, e é de extrema, digamos assim, importância, né, de esclarecimento para nós espíritas, entender esse mecanismo, porque amanhã nós poderemos estar numa condição até mais difícil do que aquela que muitas vezes a gente vê aqui, não é? E estamos nessa caminhada. Muitas vezes a gente acha que, não, já me aposentei, já deixei ali trabalhar, vou partir para um procedimento, às vezes, do prazer mundano, e nós não nos apercebemos dentro de situações que são viciosas. E quando a gente vê, aquilo ali vai nos reter, vai nos trazer um sofrimento, porque você passa a estacionar e vivenciar aquele contexto que já não lhe cabia mais, não é? Você já passou, às vezes, por essa fase, não é? Daí vem a necessidade de refletir, de pensar. Outro aspecto, não é, que é bem esclarecedor, na doutrina tem uma questão também a esse respeito, que quando a gente começa a entender que existem espíritos, eles estão, não é, no nosso, na nossa área de atuação, e tem aquela pergunta, é uma das mais colocadas para a questão da obsessão, que Kardec vai e pergunta, não é, ao Espírito de Verdade, se os espíritos nos influenciam, né? Então imagina aqui que uma boa parte já deve ter, né, lido essa pergunta e também visto a resposta, que possamos refletir sobre ela, porque a resposta é muito mais do que você imagina. Na maioria das vezes eles vos conduzem, não é? Aí quando eu volto, eu recordo, acho que foi em 1950 e pouco, o Emmanuel, né, numa psicografia de Chico, não me esqueço qual era a obra, ele comentava que aqui nas vibrações da circunvizinhança da Terra, quer dizer, no nosso, né, tinha, se não me engano, 5, 6 espíritos para cada encarnado, né? Então a gente vai e volta, fica ali naquela vibração. Então tem aqueles que estão melhor assistidos, né? Então tem aqueles que têm 5 para cada, 6 para cada um. Se ali está com 1, talvez eu esteja com 9, né? 10, não sei. E às vezes a gente vai entendendo que sincronia, que sintonia é essa, né? Quantas e quantas obras, né? Tem uma obra, até alguns casos, dentro da obra que o Dr. Ciro, não é, psicografou, de Assis Chateaubriand, não é? Ele comenta a respeito, e a gente conhece que são casos que às vezes a gente até presenciou, né, vivenciou aqui na desobsessão, e mostra ali que você vê como espectador, como tivesse a parte, quando na realidade aquilo ali é um aprendizado para você entender qual é a sua situação, não é? Como é que você está cercado,
Quem é que lhe acompanha? Quem é que comunga com as suas vontades, os seus desejos, os seus pensamentos, né? Aí, às vezes, Cláudio, vez por outra aqui, comentava, né, a respeito de, às vezes, até um casal, bem, né, vai comemorar o seu aniversário de casamento e faz uma opção, às vezes, para ir para um motel, que é um ambiente aberto, pago, na parte de sexualidade, de exploração da sexualidade. Aí a gente vai e sabe relatos da quantidade de companhias que tem ali, de observadores que chegam junto, que às vezes, se deixar, você sente, né, a vontade deles, daqui a pouco são hóspedes seus na sua casa. E você não sabe, né, a ligação, o condicionamento, a condição daqueles espíritos. E se nós não nos policiarmos, vamos estar dentro desse contexto de vibração. E você atrai aquele elo principal e diversos outros, dependendo da condição do espírito, né? E a gente vai levando essa reflexão. Uma outra obra bem esclarecedora, não é, a esse respeito, é uma obra também de André Luiz, psicografia Chico Xavier, que é Sexo e Obsessão. Sexo e Destino. Sexo e Obsessão é de Valdo, também é muito esclarecedora. Mas Sexo e Destino. Sexo e Destino, eu comento assim, porque tem uma passagem lá, que é das mais esclarecedoras, que ele fala, né, de uma família, não é, que é Nogueira, e tem o chefe da casa espiritual, que vive lá na companhia no dia a dia de muito tempo, se acha o dono da casa dele, que é o Moreira, né, se não me falha a memória. E ele faz ali o relato que quando o Nogueira, que é o encarnado, chega em casa depois do trabalho do expediente no banco que ele dava, isso em 1950 e pouco, se passava no Rio esse caso, ele chegava em casa e afrouxava a gravata, né, e ia sentar para ler o jornal. Aí tinha fácil, assim, no canto, umas garrafas de uísque, né, um minibar, né, e aí tinha esse espírito com um convidado dele espiritual, aguardando chegar, porque sabia o horário, para quê? Para beber, né. Aí ele sentava, ele não tinha pensado em bebida, né, ele sentava, ia ler o jornal, chegando depois do trabalho, porque ele não tinha lido, e o espírito chegava junto dele e dizia, quero beber, quero beber. Já tinha a sintonia, né? E ele ainda continua que, para aumentar isso, ele gesticulava, né? Quero beber, e ainda pegava aqui o gogomilo, né? E mexia, que dá aquela secura, como você diz assim, tá, a garganta ficou seca, para trazer o pensamento do encarnado à necessidade da bebida. Aí ele olha, eita, vou tomar um uísque, aí foi tomar a dose, né? Aí quando ele vai tomando a dose, ele até relata, André Luiz, que é como um pé calçando um sapato, né? Se encaixa bem o espírito no encarnado. Não eram dois, eram as duas gargantas, uma só, toma a dose, né? Quando ele toma a dose, sorve os vapores, ele se desprende do encarnado, ele ia voltar, mas aí tem um convidado, né? O convidado, não, agora é minha vez, aí chega lá na mesma vibração para pegar a segunda dose. Ele até diz, né, 2 doses para 3, né? Um encarnado, que é o que fez, e 2 espíritos que beberam junto. Esse exemplo é para tudo, não é? Que a gente se cerca. Não quer dizer que você tenha que ter preocupação, neurose com isso, mas é uma questão de começar a aprimorar, a vigiar o pensamento, a pensar, a trabalhar isso, porque faz parte, é uma ajuda que você faz a si e a essas companhias, esclarecendo o estudo, a leitura, o entendimento, os bons pensamentos, não é? Tudo isso a gente pode ser uma parte atuante, né? E é importante a gente buscar sempre, não é? Dentro do Livro dos Espíritos, ele vai, e Kardec, quando vê essa questão da influenciação do mal, ele faz uma pergunta também de suma importância para todos nós, que ele diz assim, entendo que aqui no Terra tem muito mais o mal, os espíritos que nos influenciam para a queda, para o erro, como é que a gente faz para afastar os maus espíritos, não é? Será que é fazendo aquelas, né? A resposta é da mais diretas, simples, lógicas, racionais. Atraia os bons. Atraia os bons espíritos, que os maus espíritos não vão encontrar espaço nem guarida aonde você se encontra. Assim sendo, chegou aí o momento de passar a palavra ao nosso amigo que dirige aí a reunião da noite de hoje. Bom, minhas irmãs e irmãos em Cristo, gostaríamos que tivesse mais tempo, mas só nos resta novamente elevar o pensamento ao alto em agradecimento, acompanhando a prece da nossa irmã Ceissa. Antes da prece, eu vou novamente me reportar a Dr. Paulo César,
que é do Rio de Janeiro, do Lar Frei Luiz. E numa palestra de 6 meses atrás, ele dizia sobre a incidência de câncer no planeta Terra. Que os espíritos que estão materializados ali, muitos deles, em sua maioria, também são médicos, porque Dr. Paulo Frutuoso, ele é médico oncologista, cirurgião, há 40 anos, há mais de 40 anos. E ele, neste mesmo ínterim, nesta mesma época, ele começou nessa reunião de materialização. E os espíritos médicos dizem que o câncer no planeta Terra é como se fosse uma limpeza no nosso perispírito, nesse astral, nessa energia que ficou muito impregnada no planeta, e é como se tivesse sendo feito uma lavagem, como se tivesse feito uma drenagem. Não que nós queremos ter o câncer, não é isso, mas nós sabemos que as criaturas que têm, geralmente, pedem espiritualmente, antes de reencarnar, de passarem por essa prova. Uns com mais peso, outros com menos. Então, vamos primeiramente agradecer a Jesus pela oportunidade de aqui estarmos, tirando todos os nossos pensamentos de maldade, de incompreensão. Acrescentar a compaixão para que nossas células, elas sejam unicamente amor. Porque as células, quando elas estão em amor, elas não conseguem desenvolver tais doenças. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe hoje e sempre. Senhor Jesus, após esta rogativa, só nos resta renovar os nossos agradecimentos pelos belos ensinamentos que acabamos de receber e desejar a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, muita luz, muito progresso espiritual, e recordando o Espírito de verdade, que disse certa feita e nos legou 2 ensinamentos: Espíritas, amai-vos; Espíritas, instruí-vos. Muita paz. Que assim seja.